O São Paulo Futebol Clube está completando 95 anos de história. E nesse vídeo você vai conhecer 95 fatos sobre o maior clube do Brasil. E eu quero deixar um desafio. Depois de assistir o vídeo até o final, se eu tiver citado pelo menos uma única curiosidade que você não sabia, aí você tem que deixar o like. Mas se depois de assistir todo o vídeo eu não ter citado absolutamente nada que você já não soubesse, eu quero que você comente e mostre que você é um especialista no São Paulo. Estamos combinados? Então vamos para o vídeo. O São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1930. É o clube mais jovem entre os grandes do Brasil. É o único clube brasileiro tricampeão mundial. Títulos conquistados em 1992, 93 e 2005. O São Paulo é o clube com mais títulos internacionais no Brasil. Ao todo, são 12. É o primeiro tricampeão consecutivo do Brasileirão na era dos pontos corridos. E até hoje ninguém repetiu o feito. É o único a conquistar todos os títulos possíveis no futebol. O famoso campeão de tudo. É o único clube no mundo com uma quádrupla coroa internacional, conquistada em 1993. Aliás, eu já gravei vídeos sobre esse tema. Dentre todos os clubes do mundo, o São Paulo é o time que tem mais gols que foram feitos por goleiros. São 132 no total. 131 foram marcados por Rogério Ceni e um marcado por Moscato. Moscato foi o primeiro goleiro a marcar pelo clube em 1995. Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história do futebol. O tricolor foi eleito o melhor time brasileiro da década de 2001 a 2010 pela IFFHS e também foi eleito o segundo melhor time da América do Sul na mesma década, atrás do Boca Juniors. Em 1931, São Paulo conquistava o seu primeiro título, que foi um campeonato paulista, conquistado no seu segundo ano de existência. Aliás, São Paulo foi vice-campeão paulista em 1930, 32, 33 e 34, sendo que em 33 ainda foi vice-campeão do torneio Rio-São Paulo. São Paulo recebeu o título de o mais querido durante a ditadura Vargas. O estádio do Morumbi já foi o maior estádio particular do mundo e hoje ainda é o maior estádio particular do Brasil. O primeiro título internacional conquistado pelo São Paulo foi a Taça Libertadores, conquistada em 1992. No mesmo ano, São Paulo conquistou seu primeiro Mundial diante do Barcelona. No ano seguinte, ganhou sua segunda Libertadores. E no mesmo ano, venceu também o seu segundo título mundial, dessa vez em cima do Milan. Em 2005, o São Paulo sagrou-se campeão da Libertadores pela terceira vez. E no mesmo ano, conquistou um título inédito para o Brasil, o tricampeonato mundial, vencendo o Liverpool. O São Paulo é o único clube paulista a vencer a Supercopa Libertadores. No ano de 2012, o tricolor venceu a Sul-Americana, seu último título internacional. Em 94, o São Paulo foi campeão da Copa Conmebol com um time que ficou conhecido como Expressinho, que na época não eram os titulares. Esse, inclusive, foi o primeiro título do Rogério Ceni como titular. Em 96, o São Paulo foi campeão da Copa Master da Conmebol. Em 93 e 94, o São Paulo foi bicampeão da Recopa Sul-Americana. O primeiro gol da história do Morumbi foi marcado pelo jogador Peixinho. Em 2001, o São Paulo conquistou o torneio Rio-São Paulo. No ano de 1977, o São Paulo conquistava seu primeiro campeonato brasileiro. Em 86, venceu pela segunda vez a competição. Em 91, foi tricampeão brasileiro. O São Paulo é o único clube paulista que jamais foi rebaixado, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Falando em Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o campeonato 22 vezes. Em 2007, o São Paulo teve um jogador indicado à Bola de Ouro, e foi justamente seu goleiro Rogério Ceni, que ficou em 27º lugar. O recorde de invencibilidade no Brasileirão foi em 2008, quando o São Paulo ficou 18 jogos sem perder. A maior sequência invicta do tricolor na história foi entre 1974 e 1975,
quando o São Paulo ficou 47 jogos sem ser derrotado. Rogério Ceni é o jogador que mais atuou pelo clube, com 1.237 partidas. Luiz Fabiano é o maior artilheiro do clube na era moderna, com 212 gols. O estádio do Morumbi foi inaugurado parcialmente em 1960. O recorde de público da história do Morumbi, segundo estimativas não oficiais, é de mais de 150 mil pessoas na primeira partida da final do Campeonato Paulista de 1980. Porém, esse número não é confirmado oficialmente. Sugiro que você leia a matéria completa que está na descrição. No ano de 2017, o São Paulo foi campeão da Florida Cup sem fazer um único gol. A maior goleada da história do São Paulo foi em 1933 por 12-1 diante do Sírio. E esse placar se repetiu em 1945 diante do Jabaquara. Em 7 confrontos, o São Paulo nunca perdeu para o Real Madrid. No clássico majestoso, o São Paulo tem a maior goleada do clássico, que aconteceu em 1933, quando o São Paulo venceu por 6-1. Durante décadas, esse placar foi único na história do confronto. A primeira partida oficial da história do São Paulo aconteceu no dia 16 de março de 1930, em um jogo que foi realizado na Chácara da Floresta, diante do Clube Atlético Ipiranga. A partida terminou sem gols. Já o primeiro gol da história do São Paulo foi marcado em seu segundo jogo oficial, e o gol foi marcado por Bartô. O tricolor conquistou a Taça São Paulo de Juniores pela primeira vez em 1993 e o goleiro era ninguém mais ninguém menos que Rogério Ceni. O São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 4-3. Em 2007, a defesa do São Paulo era tão boa que o tricolor ficou 988 minutos sem tomar um único gol. O São Paulo é o clube que revelou Kaká, o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro da France Football em 2007. Na semifinal do torneio Rio-São Paulo de 2001, a partida foi para os pênaltis e Rogério fez 3 defesas. O título da Sul-Americana de 2012 foi conquistada numa partida que aconteceu pela metade. O São Paulo construiu seu estádio sem a ajuda do governo. O tricolor detém a maior goleada já realizada em uma final de Libertadores. O São Paulo é o único clube brasileiro a vencer o Mundial Interclubes da FIFA e a Copa Intercontinental. Em 2021, o São Paulo quebrou um tabu de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista e foi campeão justamente em cima do Palmeiras. O tricolor conquistou a tríplice coroa 2 vezes, em 1992 e 2005. O São Paulo é o primeiro clube brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Somente após 6 anos, um outro clube brasileiro também se tornou tricampeão da Liberta. O 10º maior artilheiro da história do São Paulo é Rogério Ceni, um goleiro. O maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo é Pedro Rocha, que marcou 119 gols. E o maior artilheiro da história do São Paulo é Serginho Chulapa, que, pela camisa tricolor, marcou 242 tentos. O recorde da história do São Paulo nos pontos corridos, quando foi campeão, foi em 2006, com 78 pontos. Embora o São Paulo já tenha somado mais pontos quando o campeonato contava com mais partidas. A maior goleada do São Paulo no estádio do Morumbi foi pelo placar de 10-0 contra o Botafogo da Paraíba, em 2001. A partida era válida pela Copa do Brasil. O São Paulo possui mais de 20 milhões de torcedores e é uma das maiores torcidas do Brasil. O São Paulo foi o primeiro time a ter um escudo nesse formato, que ao longo do tempo foi amplamente copiado. As 2 estrelas douradas do clube remetem às 2 conquistas de seu atleta Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo. Suas conquistas vieram em 1952 e 1955. O São Paulo detém a maior goleada do clássico Choque Rei, pois em 1939 o São Paulo venceu o Clube Alviverde por 6-0. E o São Paulo também detém a maior goleada do clássico Sansão, na vitória por 9-1 em 1944. O jogador com mais títulos na história do São Paulo é Rogério Ceni, que tem pelo menos 18 títulos oficiais. Falando em Rogério Ceni, você sabia que ele foi o artilheiro do São Paulo em 2005
quando marcou ao todo 21 gols só naquela temporada. Esse inclusive é um recorde mundial reconhecido pelo Guinness. O treinador com mais títulos da história do tricolor paulista é Tele Santana, com 10 troféus. O São Paulo foi pioneiro na criação de programas de sócio-torcedor no Brasil. Olha essa! Em 2013, o São Paulo inovou e lançou a sua nova camisa no espaço. Literalmente mandaram o seu novo uniforme para o espaço. O São Paulo já conquistou o universo e tem time que sequer conquistou o Mundial. Você sabia que o escudo do São Paulo já apareceu em um dos clipes da banda Iron Maiden? O São Paulo é o time do famoso Tsubasa Ozora. Eu acho que é assim que se pronuncia. Estrela do famoso desenho animado de mangá Capitão Tsubasa, um verdadeiro astro japonês. O tricolor foi o primeiro proprietário do estádio do Canindé, que hoje pertence à Portuguesa. No início dos anos 40, Corinthians e Palmeiras eram as melhores equipes do estado. Na época dizia-se que para saber quem seria o campeão estadual, bastava jogar uma moeda para o alto. Se desse cara, o campeão seria o Corinthians. Se desse coroa, o campeão seria o Palmeiras. Alguém perguntou, e o São Paulo? A resposta foi, São Paulo será campeão só se a moeda cair em pé. E foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista de 1943. Em apenas 3 ocasiões, o título brasileiro foi decidido nos pênaltis. Em 2 dessas finais, o campeão foi o São Paulo, e ambos os títulos foram conquistados fora de casa. O São Paulo é o único clube brasileiro que disputou 3 finais seguidas da Libertadores. Foi campeão em 92 e 93 e foi derrotado pelo Vélez em 94. Aquela final roubada! Esse dia ficou conhecido como o dia em que o Santos de Pelé fugiu de campo. E estamos chegando no fim desse vídeo. Eu quero te lembrar que você tem que deixar o like caso pelo menos uma dessas curiosidades seja novidade para você. Em todos os 5 títulos vencidos pela seleção, o tricolor paulista esteve representado por pelo menos um atleta. Em toda a sua história, o São Paulo já enfrentou europeus 95 vezes. São 53 vitórias, 20 empates e 22 derrotas, um aproveitamento de 62,8%. O goleiro que mais defendeu pênaltis na história é o São Paulino Rogério Ceni, 50 pelo São Paulo e 2 defesas pelo Sinop, do Mato Grosso. Falando em Rogério Ceni, ele foi o jogador que marcou o 1000º gol do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Desde sua fundação, o São Paulo mantém o mesmo escudo, as mesmas cores, o mesmo símbolo e o mesmo nome, mostrando toda a sua tradição. Em 2016, o jornal inglês Daily Mail elegeu o escudo do São Paulo como o mais bonito do mundo. O Morumbi já foi eleito o estádio mais temido da Libertadores em território brasileiro e o segundo da América do Sul. O hino do São Paulo foi composto em 1936 pelo tenente José Porfírio da Paz e oficializado em 1942. São Paulo nasceu grande, se manteve grande e, como diz o hino, dentre os grandes és o primeiro. Esse era o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.